Quem é você? Quem você pensa que é? Quem é você? Quem é você? Quem você pensa que é? Quem é você? Quem você pensa Quem que é? você Quem é pensa você? que é? Quem você pensa que é? Quem você Quem é pensa você? que é? Quem você Quem pensa você que Quem é? é você? Quem Quem é Quem você? você Quem é pensa você? que é? Quem é Quem você? você pensa que é? Quem você Quem Quem é você você? pensa que é? Quem você pensa que Quem é? você pensa que é? Quem você pensa que é? pensa que é? Quem é você? Quem você Quem pensa você que é? Fala aí, pessoas! Eu sou o Ricardo e esse é mais um episódio do Quem Você Pensa Que É podcast. Um podcast de personalidade e que supostamente tem inclinações filosóficas. Olha a cara de pau desse pessoal. Agora imagina só se o Cortella, Medíocre! o Clóvis de Barros Felizmente eu não ando armado. ou o Pondé Porque o silêncio é uma manta que protege a estupidez. ouve uma parada dessa. Não, peraí um pouquinho. Já deu dessa vinheta, né, pessoal? Ah, muito grande. Sempre a mesma coisa. E a meia dúzia de gato pingado que sempre acompanha o Quem Você Pensa Que É podcast já conseguiu entender qual é a nossa proposta, não é não? Então, vamos logo para o que interessa? Quem você pensa que é? Será que você realmente é quem você pensa que é? Meu Deus, Ricardo! Bora descobrir? E hoje, cara, eu vou voltar. Eu acho que quem acompanha aqui o Quem Você Pensa Que É já há um tempo, percebe que tem alguns temas que, tipo, tem um lugar especial pra mim, né? Porque eu sempre acabo voltando neles, né? Por mais que a ideia do podcast em si seja explorar construção de personalidade, tem algumas coisas que pra mim tá em outro patamar e eu acabo voltando, né? Pode ser que muitas vezes seja até inconsciente, né? E hoje é um dia desses que eu tô fazendo mais um episódio sobre anime. Aí eu não sei se o meu convidado tá na mesma pegada que eu, mas pra mim, tipo, pode ser que tenha a ver com a ideia de que tava bem ali no momento da minha formação, adolescência pra juventude, estourando Red Manchete. É só aqueles anime shonen lá, Cavaleiros, Yu Yu Hakusho, né? E toda aquela leva que veio na sequência, Dragon Ball na Band e tal, né? E eu lembro que, assim, na época, eu sempre curti desenhar, né? Então, até hoje eu desenho um pouco, por mais que hoje em dia eu seja bem mais preguiçoso nesse sentido. Mas eu lembro que a primeira vez que eu vi a propaganda do Cavaleiros do Zodíaco era um negócio que, pra mim, era absurdo a qualidade da animação. E ela nem é boa, né? Mas se você for ver pelos padrões de hoje, né? Hoje envelheceu mal, né, cara? Então, envelheceu mal. Mas eu lembro que acho que o meu parâmetro de comparação era He-Man, sabe? Era muito pior a qualidade dos concorrentes, né? E era muito bonito ver na propaganda. Totalmente. Antes de começar, eu já fiquei assim, nossa, eu tenho que assistir esse negócio. E de lá pra cá foi, né? Mergulhei nesse mundo aí. Aí eu tava comentando aqui com o nosso convidado que eu descobri recentemente o trabalho dele, que é uma coisa que eu eu acho que tem muito a ver com a ideia do meu podcast e que eu já tenho tentado explorar em episódios anteriores, que é procurar esse anime que ele não é só a porradaria sem conteúdo, que ele é um anime que é para fazer você pensar e em vários aspectos refletir da vida, refletir sobre injustiça, sobre a indiferença e N fatores, né? Sobre o tempo e tal, né? E eu tenho tentado explorar esse tipo de anime, falar com pessoas que conhecem também. Aí eu encontrei o trabalho do Rafael, o @geeksevero no Instagram, que basicamente é falar sobre esse tipo de anime, né? Sobre o que tá além da animação só, né? Tudo aquilo que faz você refletir, né? E eu creio que hoje vai ser uma conversa maneira, né? Porque já é um tema que
eu curto demais. Pelo que eu vejo do material do Rafael, ele curte muito, né? Vamos começar da maneira correta. Dá um oi pro pessoal, Rafael. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Rafael, geek severo, gosto bastante aí de falar da cultura geek, né, em geral. Basicamente tenho falado bastante de animes, mas gosto de jogos também, gosto de séries, filmes, e é isso aí. Da hora, cara. O trampo é muito louco, hein? A gente tem uma pequena tradição de começar a conversa com algumas perguntas sobre você, né? Perguntas sobre, sei lá, alguma coisa que talvez você não tenha falado ainda nas suas redes e tal, né? Mas no sentido de te conhecer um pouquinho melhor. Podemos começar? Tá pronto? Tô, vambora. Tá, primeiro eu quero saber uma coisa que até pra você já é, tipo, você é assumidamente muito ruim fazendo. Tipo, não coloque isso pra mim resolver porque vai dar ruim. Cara, acredito que desenhar. Sério? Sério, com certeza. Desenhar, e era uma parada que quando eu era criança era meu sonho, cara, meu desejo. Acho que surgiu muito daí a minha paixão por animação. Mas é uma parada que eu nunca tive também o dom, primeiramente, nem o esforço necessário para ser suficientemente bom. Então, é uma parada que eu falei, não é pra mim, tá tudo bem. Tá bom, né? Dá uma leve tristeza, mas né, a gente consegue seguir, né? A gente tem que saber lidar com as próprias deficiências. Tá, agora eu quero saber o contrário. Eu quero saber uma coisa que você fala, pode mandar aqui no peito do pai, que essa aqui eu resolvo. Pode deixar comigo. Pode não ser tão incrível, mas eu acho que a comunicação, cara, eu consigo me comunicar bem, eu acho que consigo falar de bastante assuntos, consigo desenrolar nessa parte mais de conversar bastante e poder desenvolver ideias, né, desenvolver aí um raciocínio. Cara, isso é uma mega skill, pô. Como assim não é lá essas coisas? Pro dia de hoje né? Pro dia de hoje é mais importante. Eu não sei se tem a ver aí com esses tempos de pandemia que deixou uma galera em isolamento e tal, mas parece que a gente percebe nos mais jovens mais dificuldade ainda nesse tipo de interação, que não seja na internet, né? Desenrola muito bem na internet, mas não comunica fora, né? 100%, cara. Não comunica. E é muito surreal, cara. Isso é uma questão que a gente vê até no mercado de trabalho. A galera que não tem a mínima noção de postura, né? Ou de um diálogo, de realmente aí você conseguir ter uma comunicação básica, né? Nesse sentido, você tá voando, filho. Se você comunica... É verdade. É algo que dá pra desenrolar, da né? hora. Tá, eu queria saber agora se você tem... Isso aí acho que tem a ver com... Talvez tenha a ver com anime e com cultura pop, né? Mas eu queria saber se você tem um guilty pleasure, sabe? Aquela coisa que você curte meio tipo... Não vou explanar pra geral que eu gosto disso porque o pessoal vai dar uma leve zoada. Putz, cara. Pô, deve ter. Deixa eu pensar aqui em alguma coisa. Aquela parada mais fútil, total. assim? Tipo, aquele negócio que você gosta, mas assim, é meio por fora, assim. Eu gosto, mas eu não vou falar pro pessoal que eu gosto, sabe? Aí tipo, o tempo que eu tenho falado com as pessoas aqui trocando ideia, apareceu de tudo que você imagina. Apareceu de música brega até... Alpha entendeu? FM, com certeza, pô. Não, eu sou tiozão pra música, cara. Pô, cara, minha esposa até zoou comigo, né, que eu gosto de Adele. Sei. E aí, às vezes, eu tô ouvindo no carro sozinho, eu tô ouvindo Adele. Às vezes eu sou muito mais romântico, assim, nesse sentido de música do que ela. Ela é mais rock pauleira, assim. Ela tá até dando risada, certeza ali. E eu sou mais românticozão nessa parte. Eu gosto mais de música mais calma, mais tranquila. Acho que tá aí uma guilty pleasure. Uma coisa que eu percebo aqui é que, assim, o guilty pleasure, ele tá num lugar de, tipo, coisas que eu quero curtir só pra relaxar mesmo, porque eu não quero... Independente de
de qualquer tipo de Isso. status, né? É aquele lance do tipo assim, mano, trabalhei, feito um burro hoje, tô estressado, eu quero só pôr aquela coisa que é bobinha, não sei o que, mas vai aliviar minha mente aqui, eu vou curtir enquanto eu tô vendo, eu não preciso pensar muito, tá ligado? Sim. Pô, tem outra coisa que eu acho que, cara, não é realmente um guilty pleasure, mas é algo que é bem assim, é Ragnarok, é um jogo de 20 e poucos anos atrás que eu ainda gosto bastante e que vez ou outra aí eu jogo pra dar uma esvairada assim na cabeça. Tá, agora a última, eu quero também o oposto disso, eu quero saber uma coisa assim que você vê geral curtindo e você fala, cara, eu não entendi qual é o apelo dessa parada, velho. Isso aí não me pegou. Cara, eu acho que exposição em rede social, velho. Eu acho que por mais que eu tenha um Instagram, que tenha o meu rosto, o meu nome e tal, eu acho que a forma como as pessoas se alimentam dentro da rede social, se expondo e agindo e sendo quem não são cara, eu acho isso muito bizarro e é algo que é muito fora da minha bolha, assim, eu acredito. E tem até um conteúdo aí, né? Porque, assim, eu acho que eu já vi um pessoal falando também, e é uma coisa que eu concordo muito mais com você também, é que tem um lance de que se você quer ficar o conhecidão, você tem que ficar expondo cada vez um pouquinho mais, né? Meio que, eu tenho que fazer as pessoas que me seguem achar que elas são minhas amigas mesmo. Ou a gente querer ser aceito, ou querer realmente estar fazendo algo que a gente não gosta, mas para que possa ter o próprio like, ou que possa ter os próprios números de seguidores, ou o próprio algoritmo, enfim, cara, isso pra mim é muito Black Mirror. É uma parada que eu não consigo acompanhar, assim, dessa geração, que eu sei que eu tô ainda fora da bolha, né, nesse sentido. Ainda sou minoria. Eu acho bizarro. Isso que você comentou até um pouco antes, esse lance do certo grau de exposição, dependendo do que você quer, pode ser que seja necessário. Mas eu acho bizarro aquele tipo de gente que faz uma exposição, igual você comentou, do tipo, uma pessoa que eu não sou. Na rede eu sou, sei lá, sabe? Total. Não. E essa parada de trend, eu acho uma das coisas mais bizarras e, assim, desnecessárias que existe, porque você tem que seguir sei lá, cara, uma ideia que foi posta, porque todo mundo tá seguindo e você tem que fazer igual. Então, não consigo entender, assim, como que hoje o adulto, né, ele consegue chegar nesse nível de querer provar e querer fazer e tudo mais. E às vezes é isso, você às vezes faz nem fazendo tanto sentido pra você, nem gostando, mas você tem que estar querendo lá ir atrás do like. Então, é uma questão que às vezes eu olho e eu falo, putz, tô meio por fora disso. Ainda bem, né? Você tá por fora e, sei lá, tá vingando o seu trampo no Instagram, pelo menos que eu vejo lá, né? Tem uma galera curtindo, tá sempre comentando o que você produz. Recentemente teve esse do... Ah, sim. Esse vídeo que o Briggs, que da hora esse Briggs. Pô, cara, foi muito louco, cara. E foi assim, orgânico. Então, tipo, que eu tenho ficado bem feliz é isso. É uma questão que eu faço mais como hobby, né? Porque eu tenho meu trabalho, eu tenho minha vida. Acho que ninguém é formado em rede social, nem nada do tipo, né? Mas... E aí, cara, eu vou fazendo mais ou menos nesse sentido mesmo, porque eu gosto bastante de falar sobre isso, de discutir, de refletir. E então eu junto uma parte mais filosófica, uma parte mais psicanalista e coloco anime no meio, coloco cultura pop, coloco umas referências, umas curiosidades. Então, tipo, acho que tem feito bastante sentido. E aí é legal que o Briggs, ele, cara, me mandou mensagem tem umas semanas atrás, acho que até mês, e ele falou, cara, gostei muito do seu conteúdo, e o Briggs é muito humilde, cara, e ele falou, pô, eu que dublo o Spike, queria pegar esse texto e narrar. Eu falei, pô, vambora, velho, você é louco, tá maluco. Incrível. Aí deu certo, não, mas é isso, cara, assim, sem ficar correndo muito atrás, sabe? Deixando as coisas acontecerem.
como eu tinha dito na introdução, eu sou uma cria dos anos 90 ali nos animes e tal, né? E demorou um certo tempo pra eu entrar em contato com os animes que eles tinham um conteúdo mais, assim, mais cabeça, né? Porque eu tava muito mais exposto, eu acho que como todo mundo mais ou menos da minha idade ali, a esses animes que era mais o shonenzão clássico, né? Que acho que era o mais fácil, né? Normal. É Ainda mais fácil de né? vender, eu acho, né? Ele é o mais fácil de vender, cara. E o mais popular, o que existe mais recursos investido também, tanto das produtoras quanto das distribuidoras. Embora uma coisa que eu tô lembrando agora, e tem a ver com o negócio que a gente falou um pouquinho antes de começar também, a falta dessa categorização dos animes fez com que viesse pra gente algumas coisas também que não tinha nada a ver com a nossa faixa etária, né? Eu lembro de ter assistido o Akira na Bandeirantes, tá ligado? Não era um horário comercial, mas ele foi passado como, tipo, ele passava em um formato que acho que todos os fins de semana passava um anime. E aí um desses fins de semana passou Akira, né? Que é aquele rolê cyberpunk de ditadura, distópico pra caramba, né? Incrível demais, cara. Violento. E violento, né? Gore, bem gore. Então, Akira ali, acho que a cultura cyberpunk ganha-se muito ali, né? Acho que ela ganha vida basicamente ali, cara, né? No Akira. Depois veio o Ghost in the Shell, depois veio o Matrix. O Ghost in the Shell, eu acho que ele ainda vai mais fundo na filosofia ainda, né? Que é aquele lance do... Com certeza. Né? Do ser um ser vivo de verdade ou não que faz a pessoa, né? Exatamente. Se ela tem a consciência, ela é um ser vivo. Se ela não tem a consciência, ela não é. Ou se ela só é considerada uma pessoa, um ser vivo, se ela realmente tem um corpo humano. Né? Tipo, então quer dizer que se eu tenho uma parte de um corpo que não é humano, eu já não sou 100% humano, que também não faz sentido, enfim, é uma baita discussão. Que é isso daí que você tá falando. Cara, a gente recebia esses animes, ele era posto como algo infantiloide, né? Mas assim, nesse sentido, e a mensagem era completamente a oposta disso. Total. E fez a gente meio que descobrir que tinha esse universo também, meio sem querer, né? Porque veio no pacote junto com os outros pra gente, né? Sim. Isso acaba, pra mim acaba sendo uma vantagem no final das contas, né? Cara, pra gente, né? Porque aí a gente depois consegue revisitar e eu acho, cara, que quando a gente revisita, eu sempre gostei, né, de assistir as coisas mais repetidas, assim, então eu gosto bastante de pegar, às vezes, assistir um filme que é repetido, assistir uma obra que eu já assisti anteriormente, porque a gente, a cada momento da nossa consciência, a cada momento da nossa vida, passam-se anos, a gente é outra pessoa, né? Se a gente também se permitir, né? Mas, normalmente a gente tem outra consciência, a gente tem outra visão de mundo, a gente tem outra visão da sociedade, então... Se eu revisitar aquela obra, ela vai fazer diferença pra mim, vai ter outro sentido. E eu acho que nos animes é muito isso, cara. Principalmente esses mais seinen, sabe? A gente começa a entender ali as coisas, que nem Rick and Morty. Já assistiu? Já. Rick and Morty? Cara, você vai botar pra uma criança, meu sobrinho de 5 anos assistir aquilo ali, ele vai achar legal pelas cores, mas ele não vai entender nada, né? Total. E é uma animação. Mas é muito nesse sentido. A gente assistindo Rick and Morty há 10 anos atrás, a gente tinha uma cabeça. Hoje a gente tem que nem outro. Um exemplo parecido. Então, eu assisto junto com o meu guri o Gumball. Sabe o Gumball? Cara, já vi. O azulzinho, né? Gato azul, O azulzinho. Cara, eu assisto junto com ele. Ele tem umas tiradas e... Ele é do Swim, não é? Do Cartoon? Ele passa no Cartoon, mas eu acho que ele começou no Adult Swim, mas depois ele passou em outro horário. Sabe? Passou um negócio mais assim... Mas ele tem essa pegada, né? Adventure Time e tal. Total, cara. E é coisa assim que eu assisto junto com o meu guri, mas tem coisa que eu sei que pra ele não bate do mesmo jeito que bate pra mim, tá ligado? E é isso, cara. Tá tudo bem, né? Essa eu acho que é a graça da coisa. É a gente saber entender nesse sentido que cada obra ali, em cada momento da nossa vida, ela pode ter uma interpretação, uma visão... Uma resposta. Eu lembrei de um trecho, cara, do Gumball, que assim,
que me fez ficar pensando, sabe, por dias depois, assim. E é um negócio tão bobo, cara. Sabe, você olha assim e... Sabe, era a cena da mãe do Gumball arrumando a casa, né? E aí ela, em determinado momento, ela vai atrás do PC, né? Do PC da casa lá. E ela vê os fios todos enrolados, assim, um no outro, tá ligado? Eles estão conectados no PC, mas tá, tipo, tudo engruvinhado no outro, assim, sabe? Tudo enrolado, né? E eles estão, tipo, gritando pra ela. Os bichos falam lá, as peças falam, é mó bizarro, mas é da hora. E aí tá os cabos gritando pra ela, me ajuda, me ajuda. Aí ela vai, desenrola tudo, tira os fios, desenrola, coloca tudo certinho, bonitinho, fala pronto. Aí quando ela sai, tipo, um fio despluga e fala, quem ela pensa que ela é? Ela não manda em mim, eu faço o que eu quero, não sei o que. E aí começa tudo enrolado de novo, tá ligado? Todos eles plugam tudo errado e fica tudo engruvinhado depois de novo, tá ligado? Eu fiquei pensando dias nisso, eu falava, mano, como... Sabe? Tipo, um negócio bobo. Você fala, cara, como é que... Isso é tão aplicável à vida, né? O rolê de tipo, você, de repente, tá fazendo uma coisa que nitidamente é pra ajudar e, cara, você não sabe como que a pessoa que tá recebendo essa ajuda recebe. Jamais. Sabe? Você pode pensar que você tá fazendo o teu melhor e a pessoa tá lá, tipo, mano, você tá aqui atrapalhando minha vida por quê, mano? O que você quer? Atravessar meu rolê? Eu quero ficar desse jeito aqui. Uma porque às vezes a pessoa não Total. pediu, né? Que aí... A outra é que às vezes ela não tá na maturidade no momento de vida dela também de receber isso, ou de mudar, ou de evoluir. Enfim, são algumas variáveis aí, né? Nesse sentido. Uma boa, né? Legal, E eu penso que, tipo, tem muito a ver com isso que você falou do momento da maturidade pra ver. Que eu bati o olho naquilo e falei, mano, fiquei dias pensando no negócio e acho que o meu guri passou batido por eles. E, nossa, que engraçado. Totalmente. Ele só achou legal pra caramba. Ele só achou legal pra caramba, com certeza. Deixa eu te falar. Os textos são todos seus, né? Do que você faz no videozinho lá, né? Sim. Que maneiro. E você começa a... Você falou um pouquinho antes pra mim que é tipo um hobby, né? Mas o que fez você, tipo, deu start de você falar, puta, eu queria falar sobre isso daqui, sabe? Cara, já vinha algum tempo que eu queria comentar sobre, né? Eu acho que é um exercício bem legal quando a gente começa a discutir, quando a gente comenta. E quando a gente apresenta uma ideia ou algo, os professores sempre falam isso, né? Mas quando a gente apresenta algo, a gente está mais aprendendo do que propriamente ensinando, né? Quando a gente verbaliza, quando a gente bota isso num papel... Quando a gente realmente cria ali um texto para esse sentido, a gente mais aprende do que a gente ensina. E aí eu comecei, cara, a fazer. E no começo, tipo, a qualidade era bem mais baixa, qualidade de texto, enfim. E aí eu tava numa pegada de fazer realmente uma vez por dia. Tipo, só que tava me ocupando muito tempo. Porque cada vídeo, assim, são horas. Tipo, 7, 8 horas para 1 minuto de vídeo. Pô, 60 segundos, né? E aí eu tava já me atrapalhando, eu falei, pô, agora não vai dar. Aí diminuí pra, tipo, um dia sim, dia não, aí foi diminuindo. E a exigência da galera também te coloca isso, porque você um vídeo que dá certo, você fala assim, pô, não posso fazer um menor ou pior do que esse. Tem que ser no mesmo nível, manter o mesmo nível ou ser melhor. Isso exige muito de quem tá criando o vídeo, né? E aí agora eu faço um por semana, cara. Pra poder fazer um roteiro legal, pra poder fazer uma sonora legal, que a narração também demora bastante, pra poder editar o vídeo, pra poder bater a música, pra poder, enfim, fazer os cortes. Então, uma vez por semana, e isso é bem doído pra quem pensa em número, pra quem pensa em seguidores, pra quem pensa em like. Isso é horrível, porque por exemplo, eu tava numa pegada que tava me dando 6 milhões de visualizações por mês. Aí eu baixei pra, tipo, 1,5, sabe? E aí você baixa bastante a questão de seguidores, de curtidas, mas aí é uma questão, é aquilo. Qual que é o meu objetivo, né? Qual que é o meu propósito? Então é ser famoso, é ganhar um monte de view, é ter um monte de seguidor, ou é apenas fazer aquilo que eu gosto e criar uma comunidade onde a gente consegue discutir, eu consigo encontrar pessoas que também gostam, que pensam, né, iguais
ao que eu penso, igual ao que eu penso, igual você tá discutindo aí, que a gente acabou se conhecendo nesse sentido de as ideias baterem. E aí eu me tranquilizei nesse sentido, cara. Então hoje eu faço o texto, faço a narração, faço tudo num tempo legal e que dá pra fazer, mas eu faço 100%. Da hora. É trampa, hein? Você fazer todas as partes dele, né? É parecido com o meu também aqui. Eu sou podcast de um homem só também, cara. Eu faço... né? Página de um homem só, né? Desde a conversa até as capinhas, é tudo também. Cara, a gente tem que... Eu acho que uma coisa que eu comecei a fazer, né? Eu gosto muito, que nem eu falei, eu gosto muito de jogo, eu gosto de série, filme e tal. E aí no começo eu tava fazendo, tipo, geralzão. Tava fazendo videogame, série, vídeo, mas às vezes você não acha a galera. Então, tipo, a galera que gosta de série não vai gostar de anime. Total. Aí você faz um outro vídeo, o cara, tipo, já dá unfollow, já, tipo, dá dislike e tal. Aí você acaba perdendo a comunidade. Então eu foquei mais em anime, tem dado certo e é isso. Deixa eu te perguntar, o primeiro que você fez um texto, você lembra qual que era? Cara, eu acho que foi Dragon Ball. Eu acho que foi Dragon Ball o primeiro que eu fiz, se eu não me engano. Dragon Ball... Eu acho que foi Dragon Ball. Eu comecei a fazer, tipo, porque tava na pegada do Dragon Ball Daima, né? Aí comecei a fazer sobre umas curiosidades. Eu gosto muito de curiosidade. Aí comecei a fazer mais nesse sentido, aí depois fui pegando, aí eu fui indo pro Estúdio Ghibli, aí fui pegando mais umas animações mais tradicionais, aí fui fazendo o que eu assisto, né? Porque, cara, é complicado, às vezes fazer o que você não assiste não funciona. Então, tipo, Total. tem que ter realmente ali, tem que ter baseamento naquilo que a gente assistiu, até pro pessoal que quiser depois comentar, discutir. A gente tem que saber o que tá fazendo. E até pro tipo de material que você produz, né? Porque ele é uma reflexão em cima do tema que o anime tá oferecendo, né? Cara, não tem como você aprofundar uma reflexão de verdade se você não assistiu a parada, né? Exato, e até criar uma discussão em cima, né? Então, é mais e assim, você falou que começou com uma pegada mais curiosidades quando tava na época do Daima, né? É bem recente, então, né? Não tem muito tempo que você tá fazendo, então, tem? Não, cara, comecei em janeiro, final de janeiro. Que massa, da hora. Comecei esse ano aqui. Ele tava falando... Você começou numa pegada mais curiosidade e depois foi pra assuntos mais reflexivos, conforme... Eu queria saber de onde você tira o material pra tua reflexão. Você tem, por conta, um rolê de tipo, interesse em filosofia e psicanálise e tal? Tenho, cara. Eu sempre, assim, gostei bastante de filosofia, desde a época da escola, né? Tive filosofia... Acho que a galera nem tem mais filosofia hoje. Eu acho que não tem grade, não, né? hein, mano? Filosofia, sociologia, então eu sempre gostei bastante. Eu sempre gostei muito dessa parte de psicologia também, e a parte de refletir. Então eu acho que principalmente a cultura oriental, eles têm muito disso, né? Eles têm muitos conceitos filosóficos, até por ser culturas milenares, eles conhecem muito da sociologia, psicanálise, filosofia, muito mais às vezes do que a gente aprende aqui, como base. Então eu acho que casa muito, cara, casa muito. Todos esses conceitos aplicados de uma cultura que é milenar, que tem embasamento, que é muito filosófica. Então eu sempre gostei bastante, eu resolvi juntar e uma coisa leva a outra. Então, tipo, às vezes eu vou rever, que nem eu tive que rever agora o Violet Evergarden. E aí fui pegando, fui escrevendo, fui fazendo. Então, assim, se eu não tivesse já nessa pegada de meses, talvez eu deixaria escapar muita coisa. Mas como eu tô nesse propósito de criar mais os conteúdos, nesse sentido, então minha mente ela já vai mais ou menos focada para que eu possa refletir sobre. E aí eu vou gravando, vou escrevendo e a gente vai conduzindo isso. Tal, porque eu vi o Violet Evergarden, acho que na época que tava começando a chegar muito anime, cara, olhando o teu texto lá, tem uma par de coisa que eu deixei passar, mano. Porque pra mim ele era muito... Sabe aquele filme daquele molequinho que era da Corrente do Bem lá, do Sexto Sentido? Que é um filme que ele é um robô, tipo, você chama IA, um negócio assim.
Putz, cara, do Steven Isso. Spielberg esse filme. Chama... IA, não é? IA mesmo, inteligência então. artificial. Pra mim, a Violet Evergarden era um rolê muito parecido com aquilo ali, sabe? Que é um robô meio que tentando entender sentimentos e tal, né? E ele vai aprendendo de pouquinho em pouquinho ali. Mas assim, tem uma parte de coisa que passou ali que eu não vi, que eu tenho que assistir de novo também. E é muito bom, cara. Cara, não, assim, o próprio anime, ele te dá todas essas paradas aí. Tudo que a gente vai pensando, que se forma uma ideia, porque o anime te deu e ele, normalmente, ele falou literalmente ali as paradas. E esse anime, ele joga muito nesse sentido, mas eu tenho essa parada de eu sou muito melhor escrevendo, demonstrando no sentimento de escrever do que falando, entende? Então, quando é pra se expor mesmo de sentimento, eu acho que eu sou muito melhor na escrita do que às vezes na fala. E eu acho que fez muito sentido ali o anime comigo, nessa parte, né? De, caramba, às vezes a gente não consegue se expressar, mas a gente consegue escrever, né? A gente não consegue se expressar verbalizando, mas a gente consegue se expressar escrevendo. E aí achei muito louco, cara. Achei muito bacana nesse sentido. E é mais um anime que eu tava cheio de preconceito, cara. Lotado de preconceito. Achava muito de menininha e tal, e aí eu me queimei, cara. Um que é nessa linha também aí, que eu fui assistir também mais na pegada do, nossa, que engraçadinho e tal, bobinho, mas ele tem conteúdo pra caramba, é aquele da Come, e ela não consegue falar, sabe? Da Netflix também, que ela é muito tímida pra falar. Eu não assisti, esse eu ainda não assisti, mas, cara, eu já ouvi falar muito bem. Cara, assiste, você vai curtir, velho. Inclusive a galera me manda bastante pra assistir, cara. Me manda bastante pra assistir e fazer sobre esse anime. Pra você ter uma noção, eu assisti ele, assim, logo que estreou. E aí, esses tempos aí, minha mulher começou a fazer psicologia, né, faculdade, né? Aí eu falei, mano, vou assistir com ela. Comecei a passar pra ela assistir, né? E, mano, minha mulher não assiste anime, assim, não é o rolê dela, não é muito ver anime. E ela, tipo, pirou no bagulho, sabe? Aí ela indicou com os amigos da faculdade, ó, manda pra ele lá também, pra ele assistir. E teve um pessoal que também veio falar depois da sala dela, falando, mano, que da hora, eu pirei desse desenho e tal, né? Muito bacana, cara, muito bacana. E assim, eu vejo bastante que isso atrai bastante entusiastas da psicologia, né? Essas reflexões. Porque é uma forma de você quebrar preconceitos, paradigmas e que a arte da animação, ela é muito incrível porque ela consegue elevar ilimitadamente qualquer situação, cara. Então, de forma ilimitada, você consegue produzir na animação aquilo que a sua mente também consegue. Coisa que outras mídias não fazem. Então, por exemplo, o livro ele vai poder fazer, mas visualmente não existe. O áudio vai poder fazer, mas visualmente ele não existe. O live action, os filmes, as séries não conseguem, mas a animação, visualmente, ela consegue fazer aquilo de uma forma ilimitada. E eu acho que esse é o grande poder dos animes, cara, em geral, que é você ter esse poder de expansão, de limites, de conseguir, né, colocar o que você quer dentro das obras. E aí você engrandece demais, cara. Porque, por exemplo, One Piece, não sei se você curte. Cara, o One Piece eu não tive a coragem suficiente de pegar essa jornada. Já passei por isso. Mas vamos lá. Vamos no Full Metal. Já assistiu Full Metal? Ah, Full Metal, você é louco. Full Metal, pô, uma das melhores obras já feitas, certo? Ou Frieren, já assistiu Frieren? Frieren eu tô terminando, cara. Eu tô mais da metade dele, tá ligado? Tá curtindo? Tô, porque é um... Assim, o meu preconceito, que você falou que teve preconceito da Violet, né? O meu preconceito com o Frieren é que, assim, eu tenho uma dificuldade absurda com o tema... Esse... Fantasia de RPG. Esse formato de fantasia. Você tá brincando? Sério? Caramba. Não me pega, velho. Não consigo. Tá ligado? Caraca, a minha esposa é completamente igual. É mesmo? Completamente igual. Ela não consegue pegar nada de fantasia. Eu acho muito, muito engraçado, porque tem realmente pessoas que é assim, né? E tá tudo bem. Mas, por exemplo, como é que você vai passar pra mídia live action Frieren? Não tem condições, cara.
Não tem condições. não consegue, né? Então, tipo, eu acho que esse é o poder da animação, né? Ele consegue nos elevar nesse sentido. Tem vários outros exemplos, cara. Ó, por exemplo, eu tive, assim, contato... Eu falei que eu assisti o Akira quando passava na Band, mas eu era um moleque, cara. Eu não entendi, mano. O Akira eu fui entender aí, não tem 5 anos que eu fui entender de verdade, tá ligado? Porque eu fui assistir adulto de novo, eu falei, mano, não é? Total, né? Já aconteceu exatamente comigo Então, várias vezes. Mas eu lembro Várias que, assim, vezes. o meu primeiro contato com um anime que eu fiquei assim, cara, pensando depois, eu falei, mano, que esse negócio não é pra criança e assim, não é qualquer adulto que consegue também acompanhar, não. Tem que ter tem que estar uma disposição de pensar, né? Foram dois, cara. O primeiro que me deixou meio assim foi o Death Note. Death Note. Tem aquele rolê do cara ter o controle sobre a vida lá de uma maneira silenciosa até, né? Tipo, eu escrevo no caderninho e tchau, né? É um deus, né? O cara é um entendeu? deus. O outro, talvez, eu não sei se você viu, ele já é um antigo, mas ele passou pela Netflix por um tempo. Ele chama Psycho Pass. Caramba, não, cara. Ainda não assisti. Uma galera fala pra assistir também. Então, esse Psycho Pass, eu usaria ele como exemplo igual você usou o Frieren, porque ele é no futuro, sabe? E aí, tipo, bem resumidamente, pra não dar nenhum spoiler pra você, é um futuro que, assim, tem tipo uns scanners desde a casa de cada indivíduo até nas ruas, assim. Esse scanner é tipo da sua aura, assim, sabe? Então, esse scanner, ele consegue ver se você tá, tipo, uma pessoa saudável, normal, ou se você sentido a loucura, violência, esse gênero, entendeu? Tipo, a violência, ela foi praticamente limada desse universo, sabe? E aí, só que, tipo, todo mundo depende desses scanners, que é tudo conectado com o sistema lá, né? Até a polícia. A arma da polícia, pra funcionar, ela escaneia a pessoa antes, entendeu? Então tem níveis lá, tipo, se ela escaneou e a pessoa tá, tipo, passando por um distúrbio, mas tem recuperação, a arma não funciona, tá ligado? Só neutraliza a pessoa pra levar ela pra uma recuperação. Se a arma escaneia a pessoa, tem tipo, já era, se aí tá doido ou é violento ou qualquer coisa, aí a arma consegue disparar pra apagar o cara mesmo. Então, e aí o que acontece nesse contexto é que, tipo assim, tem um controle sobre os sentimentos da pessoa, né? Scanners e tal, tipo, a pessoa, ela não tem a liberdade de ter raiva, sabe? Se ela tiver raiva e alguém escanear ali, já vão separar ela de canto pra uma recuperação, né? E aí... Você restringe até os instintos primitivos, né, do ser humano nesse sentido. E aí a conversa toda do anime é que aparece pessoas, tipo, tem uma policial que ela olha por esse ângulo do tipo, cara, é um ser humano, o ser humano é instável, pode ser que você tá condenando uma pessoa que ela tá numa insanidade temporária, coisa assim, né? E ao mesmo tempo que aparece essa mina na polícia querendo ver uma coisa mais humana, o vilão da primeira temporada, que é a melhor, é um cara que ele consegue passar ileso por todo o scanner, tá ligado? Ele consegue ter todo tipo de sentimento. E aí, tipo, ele é vilão porque ele quer que todo mundo tenha a liberdade de sentir igual ele sente de novo, tá ligado? O que é válido é um vilão necessário. Ele fala, mano, tá todo mundo controlando tudo, eu quero que você odeie, eu quero que você sinta raiva, eu quero que você sinta todas as... Não, é bem louco mesmo, cara. Me convenceu demais, cara. Vou assistir. Eu não sei onde tem agora. Talvez tenha no Crunchyroll. Mas, mano, vale muito a pena. É que eu te falei. Os dois primeiros que bateu em mim de um jeito assim que eu falei, caraca, velho. Não esperava ver isso num anime, tá ligado? E aí a gente consegue, né? A gente consegue criar essas reflexões, a gente consegue criar... É um poder crítico a mais, cara. Quando a gente passa por esse sentido de... Através dessas obras a gente consegue analisar, né? Porque, cara, é a nossa geração. A nossa geração é muito tela, né? As informações estão aí e cada um consegue absorver de uma forma, né? Então hoje eu acho que a gente consegue absorver muito por conta das animações também. Paradas fictícia, ficção científica, fantasia, ou até mesmo filosófica, né? Então acho que é um bom caminho. Total, cara.
Eu tenho curtido muito, e assim, eu tava vendo alguns vídeos seus, eu até comentei um pouquinho antes da gente começar aqui, é uma categoria assim que eu vi bastante na Netflix e na Amazon, que são esses longa-metragens que eles são cabeça pra caramba e tá ali com os personagens bonitinhos e tal, né? Tipo o Tempo com Você, que eu vi um vídeo que você fez, o Your Name, Makoto Shinkai. Tudo no Makoto Shinkai. Aquela sim. Suzume também das portas lá, né? Suzume, sim, cara, pô. Tá maluco. É muito bom, cara, esses animes, porque quando eu assisti o que mais me pegou foi o Tempo com Bom Você. Bom pra caramba. Cara, dos três, pra mim é o melhor. A galera gosta muito do Your Name. Your Name, Que é que o Your Name, talvez, ele foi mais divulgado, eu acho, cara. Que quando ele saiu na Netflix, né? Ele já tava ali, né? Ele já tava também, o Makoto Shinkai já tava em outro nível ali. Mas o Tempo com Você, cara, putz, eu fiquei assistindo, eu fiquei pensando na obra, tipo, uma semana, assim, sabe? Depois que acabou, você falou, caramba, cara, muito bom e tal, porque também é uma baita reflexão, ele gosta bastante de... Ele mexe muito com o tempo, né? Parece o Christopher Nolan, né? Ele adora mexer no tempo, espaço e dimensões, enfim, pequenas passagens do tempo enquanto duas pessoas se encontram, enfim. E aí, cara, você coloca isso, por exemplo, como é que você vai colocar num filme, né? É onde a gente entra novamente nessa discussão. Onde você vai colocar num filme esse tipo de conteúdo? Então, o legal é isso, a gente ter esses acessos com essas obras. Desculpa, você ia fazer uma pergunta? Acho que, cara, eu acabei te cortando, nem sei. Eu queria perguntar pra você qual foi, que nem eu falei o meu foi o Death Note e o Psycho Pass. Eu queria saber qual foi o primeiro que bateu assim em você desse jeito, de tipo, cara, derrubou da cadeira que eu fiquei com aquele negócio na cabeça um tempão, né? Tem coisas que eu fui, tipo, aprendendo a admirar depois, tá ligado? Putz, cara. Não, Death Note, eu assisti, eu tava no colégio, cara. Logo que lançou, ele tava lançando semanalmente, eu tava assistindo, isso em 2007. 2006, 2007. E ali pra mim já foi absurdo e tal, já achei muito louco, mas claro, eu tava com, sei lá, 15 anos, não tinha o senso crítico que a gente tem hoje, né, que eu tenho hoje. Mas também foi muito bom. Full Metal, cara, foi assim, muito incrível também por toda a questão filosófica, né, de você não consegue tirar a troca equivalente, né, o poder da troca equivalente. Então, se você vai perder algo, você vai ganhar algo. Se você vai ganhar algo, você tem que perder algo. E assim, isso é muito incrível. Ali foi muito forte pra mim também, aquele anime. A parte dos pecados, a parte dos homúnculos, cara, muito bom. Eu acho que começou por aí. Começou por aí pra mim, cara. Foram esses dois, assim, que realmente mexeu bastante. Porque é o que você disse, antes disso, era tudo shonen, cara. Antes disso era Cavaleiros do Zodíaco, que a gente achava um máximo. Hoje a gente olha e ele é muito PowerPoint, né? Total. Então, putz, muito lento, é muito difícil de ver, cara. Pra mim é muito difícil de ver. Tem uns erros de proporção na animação que é absurdo. Nossa, Totalmente. E assim, é uma parada que fez história, né? Antes era Dragon Ball, aí a gente tinha, cara, Dragon Ball, quantos anos a gente não ficou assistindo? Naruto, Cara, lembra que o Dragon Ball virava meme antes de você ter um conceito de meme mesmo, assim, que era aqueles episódios que falava tudo o que ia acontecer no episódio no título. Exatamente. Não deixando suspense nenhum pro próximo episódio, né? Aqueles filler que era, tipo, um episódio inteiro de um olhando pro Thanos, tá ligado? Enquanto estourava o Ki lá, tá ligado? O Ki, Naruto também fez muito parte da nossa infância. E os cartoons, né, cara? As próprias animações americanas, né? Como Liga da Justiça, os próprios cartoons mais basicão, tipo Batman, Looney Tunes, esses também fizeram parte aí da nossa infância. Mas a gente foi crescendo, eu acho que graças à questão da internet também,
a gente foi tendo acesso a essas outras obras, né? E aí entra num assunto que você abordou num vídeo esses tempos, é aquela ideia do adulto não ver anime, tá ligado? Ah, não, isso é coisa de criança, isso é bobeira. E, cara, tem coisa que você, só sendo adulto pra entender nesses tipos de anime e até dos cartoons, igual eu vi o vídeo que você fez da Liga da Justiça, e explorou de um ângulo totalmente diferente que era o comum no universo super-heróis da DC e tal. E, cara, ele não é voltado pra criança, velho. Sabe? Criança vê junto, mas não é a mesma. Ele é, só que ele é muito bem feito, cara, porque ele foi muito inteligente ali, porque os roteiristas realmente entendiam que aquilo era pra todas as pessoas. Então eles tinham a verba, eles tinham a grana, tinham as licenças, eles falaram, vamos fazer uma parada bem feita, né? É quando você tem tempo, é quando você tem grana, o que hoje é muito difícil de você ver acontecendo, porque as empresas, cara, a própria... Eu vou um pouco longe, tá, às vezes. A própria Warner, ela tá mal das pernas, então ela quer colocar 100 milhões aqui, ela quer que daqui 3 meses aquilo ali já esteja em 300 milhões. Então não se dá mais tempo para os próprios profissionais, para as próprias equipes a trabalharem. Então eu acho que ali a ideia era tipo assim, vamos vender para criança, mas com um nível que ele seja tratado pro adulto também. Porque é isso, cara, tipo, e foi muito legal de fazer esse vídeo, porque as pessoas foram comentando os episódios que elas lembravam, e aí você fala, caraca, meu, isso é muito bom, esse episódio é muito bom, isso é muito bacana. E aí você fala, mano, como que naquela época a gente acompanhava, mas não tinha essa perspectiva. Uma coisa que é muito parecida com isso que você falou, eu lembrei agora, é total esse lance da perspectiva, é aí no desenho, aquele Família Dinossauros. Eu peguei pra ver uns trechos recentemente. Cara, mano, você viu alguma coisa? Assim, Família Dinossauro, eu odiava, cara. Eu odiava por conta que eu achava muito irritante o Baby lá, o Dino. Ah, o bebê é insuportável. Mas passava bastante, mas eu sei mais ou menos do que você tá falando, principalmente da jornada de trabalho, né? Tem umas críticas muito nessa questão, não é? Tem de jornada do trabalho, tem de feminismo, aquela que é amiga da mãe da família, a Fran, que é um brontossauro, do pescoção, ela é tipo uma proto-feminista, tá ligado? Aí tem uns rolês de questão jovem, de veganismo. Mano, tem pra caralho, velho, que tipo assim, passou total batido, sabe? E aí tem todo esse rolê que você falou, tem o bebê irritante gritando lá, tem os bordões que alguns personagens falam toda vez que aparece, né? Mas, cara, passou totalmente batido por mim. Eu fui ver, não tem um ano aí, acho que ano passado, eu fui ver uns trechos desses cortes que tem no TikTok, eu falei, mano, não é o mesmo bagulho que eu assisti, tá ligado? A gente até questiona, né? Se questiona se redublaram, né? Mas é isso, às vezes a gente não tem essa visão. E aí é muito daquilo que você comentou, que às vezes existe esse preconceito, né? Quanto às obras orientais, aos animes. Uma porque a gente sempre olha que tudo que é feito pelo americano é incrível. E o que é feito, às vezes, que não é pelo americano, talvez é meio duvidoso, não é tão legal, não é tão bacana. Em questões de entretenimento. A gente foi criado nesse sentido de, tipo, por exemplo, hoje as pessoas têm muito preconceito com... Agora não, né, com a Netflix e tal, mas o pessoal tinha muito preconceito com obras, por exemplo, séries alemãs, séries turcas, séries indianas, séries coreanas, enfim. Hoje não, cara. Hoje, graças à Netflix, aos streamers, isso tem acontecido de uma forma assim que tem construído comunidades. Mas a gente perdeu muito tempo. Perdeu mesmo. Cara, a gente perdeu muito tempo nessa questão, porque talvez a gente poderia ter tido muitas coisas melhores antes e atingido mais pessoas se a gente já tivesse entendido nesse sentido, porque a gente tem muitas obras, por exemplo, Akira é de 88, cara. 88, Então Ghost in the Shell acho que é 94, o próprio Dragon Ball é década de 80, 90, comecinho de 90, a gente foi ter isso daí no começo de 2000, tipo, mais de uma década depois. Então demorou muito pra chegar o que chegou. E eu acredito que é muito por conta desse
dessa cultura que a gente primeiro gosta do que é americanizado e depois vai para outras ideias. E a gente foi exposto a isso, né? Acho que foi meio que um aprendizado, né? O que tem pra vocês é isso. Então é o que tinha na TV, né? Exato. Ainda bem que agora os streamings conseguiram fazer essa globalização de entretenimento, né? Totalmente. Não, cara, tem comunidades fortíssimas de novelas turcas, né? Bollywood também, cara. Bollywood tipo, gigante a indústria do Bollywood. Pô, é bacana. Dorama, cara. Pô, Dorama, como é que tá e tal. Então, eu acho legal. Eu vi umas pesquisas... Eu vi uma notícia que falava que a Netflix, ela mostrou os números do retorno de audiência dos doramas que ela estava investindo, e esses números justificavam essa chuva de dorama que teve para todo lado, porque era coisa de tipo 5, 6 vezes mais do que qualquer outra coisa que eles estavam exibindo no mesmo tempo, tá ligado? Virou tipo Sim. É muito louco. O próprio anime também, cara. A Netflix, ela tem colocado muito anime nesse sentido. O próprio One Piece é uma das franquias de maiores investimentos dela, tanto em royalties quanto em produção. A série, né? Mas é isso, eu acho que agora é um caminho meio sem volta. Claro que tudo que é novo, ele tem um impacto maior, então vai chegar um momento que eu acho que vai diminuir um pouco esse amor todo por dorama, por essas novelas, enfim, animes. Mas vai chegar um momento que vai equilibrar, mas veio pra ficar, cara. Eu acho que é isso. E não é à toa que a indústria americana ela entrou em crise, né, nesses últimos tempos, greve dos roteiristas, dos atores e tal. Porque, cara, eles têm um PIB de 10%. 10% do PIB deles é entretenimento, cara, que vem de cinema, séries, animações. Então, tipo assim, pra maior economia do mundo, 10% é entretenimento, como que os caras têm tantos concorrentes do nada, né? Então, eles realmente entraram em crise muito, muito por essas questões também. Bizarro isso daí. Eu tava falando semana passada com o Lucas do Anarconerd, e a gente tava discutindo essa ideia de o que vem junto com a cultura só, tipo, vendido como entretenimento pra você, né? Tipo, hoje a gente tá falando o lado bom, que é o que vem de reflexão pra você, né? Aí o que eu tava falando com o Lucas é sobre tudo que tem de ideologia americana, que eles plantam a sementinha dentro do entretenimento, né? E aí você cresce com pensamentos que não condizem com a tua cabeça, porque tá aquele negócio ali e você tá sendo exposto a ele e tal, né? Eu acho que até esse patriotismo americano todo, ele é muito nisso aí, tá ligado? Com certeza. Eles são os melhores vendedores do mundo, cara. Isso é inegável. Sabem fazer show, entreter como ninguém. E realmente são bons. Realmente são bons nisso. Se não fosse, não estariam aí há tanto tempo no topo. Mas com certeza, eu acredito também que existe toda uma propaganda que eles fazem o jogo deles, cara. Eles fazem o jogo deles e não estão errados, não. Estão vendendo o peixe deles. O problema é que você só compra peixe de né? Que é o que a gente fazia muito, muito tempo atrás. Só consumia coisa americana. Hoje a gente consegue consumir outros tipos de coisa, ter mais liberdade aí cultural. Maravilhoso, cara. Eu acho fantástico essa tanto de opções que a gente tem. Na verdade, ela acaba até gerando... eu acho que a gente chega até num nível de excesso de opções, até, né? Acaba sendo até difícil escolher, né? Com certeza, cara, com certeza. Quem nunca ficou 1 hora no painel da Netflix procurando alguma coisa pra assistir, cara? Porque já assistiu muita coisa e porque a mente ela tá muito viciada em certos tipos de entretenimento, de linha de série, linha de filme, que não consegue assistir outra coisa. E tem uma coisa que eu já falei 1 milhão de vezes aqui. Eu acho que o pessoal que ouvia deve até pensar, pô, mano, esse cara só fala isso. Mas que pra mim faz todo sentido quando a gente pensa nessa multiplicidade de opções aí, de possibilidades, que é a ideia de, tipo, cara, nunca vai ter o melhor pra você escolher, né? Porque tem 1 milhão de opções. A que você escolhe depois de 1 hora, cara, vai ter uma pressão imensa pra ter sido a melhor escolha. Sabe? E aí acaba que, tipo, mesmo sendo bom, no final,
Sei, mas aí é você deixar a ansiedade te levar, né, cara? É você também não agir de uma forma mais racional, assim, porque eu te entendo, mas assim, a gente não pode ganhar tudo. Total. Não, eu nem tenho muito isso, na verdade, sabe? Mas é uma coisa que eu tenho percebido, que é quando você vê que tem uma insatisfação generalizada com quase tudo que aparece de lançamento, sabe? Tem uma coisa que é tirada pra ser a melhor de todos, o resto é tudo, não é essas coisas, não gostei, não sei o que, né? Eu percebo que tem um rolê desse aí, sabe? Da pessoa, né? Tem. Pô, cara, legal. Eu acho que a gente pode até entrar na questão dos trailers e das páginas que divulgam a parada antes dela ser lançada. Outro problema também, isso aí. Por exemplo, uma coisa que eu não faço mais é assistir trailer de filme que eu quero assistir. Então, tipo assim, eu não assisti trailer do Superman, fui assistir o Superman, pra mim foi incrível. Foi uma experiência incrível. Claro que eu sabia que o Krypton ia aparecer, que o Lex possivelmente ia ser o grande vilão e tal. Algumas coisas é impossível, né, da gente não absorver. Mas, cara, foi uma experiência incrível. Quarteto, mesma coisa. Não assisti nenhum tipo de trailer e, cara, foi uma baita experiência. E eu acho que isso tem nos corrompido bastante, nesse sentido de, às vezes a gente olha pra crítica, aí, pô, a crítica tá ruim, não vou assistir. Direto eu faço isso também, cara. Tipo, às vezes tem algum filme que eu vou assistir com a minha esposa e, putz, falaram que esse filme aqui tá horrível. A gente nem dá oportunidade de assistir, né? Porque a crítica foi ruim, a gente vai olhar primeiro pros comentários. Então acho que isso também nos prejudica bastante, cara. Bastante mesmo. E eu percebo que, como eu falei, tipo, a gente percebe as pessoas mais ansiosas, mas a gente percebe toda uma estrutura para deixar as pessoas mais ansiosas, né? Porque para além dos trailers, agora eu tenho visto menos, mas teve uma época que era um fenômeno absurdo, era os react de trailer, que era a pessoa assistir e falar, eu acho que isso aqui vai pegar da história de não sei quem, e daqui eles vão para não sei aonde. E aí você criava aquela expectativa do tipo, o melhor filme do universo, tá ligado? Exatamente. E não só isso, né? Porque as empresas estão mostrando cada vez mais tudo no trailer para poder vender, porque existe uma grande competitividade. E além disso, aí você assiste o trailer que já tem muito, e aí é de 25 minutos, 30 minutos do cara falando de um trailer de 2. Bizarro, velho. E aí, caraca, mano. É muito louco, né? Já fiz isso bastante. Aí eu fui perdendo as experiências bacanas, foi ficando tudo zoado. Agora eu parei, cara. Não assisto mais muito, não. Ou, às vezes tá eu e minha esposa, a gente tá assistindo, aí a gente vai ver um filme, pelos primeiros 15 segundos a gente já define se vai assistir o filme ou não, sabe? Pra não assistir o trailer inteiro. Às vezes a gente se dá mal, que nem a gente foi assistir o... Como é que é o nome? Eu Sei o que vocês fizeram no verão passado. É ruim? Horrível. Não, é péssimo. É horrível, cara. É mesmo? Mas é o que eu falei. Não tem como, a gente né? ganha, bom, eu acho legal criar essa maturidade, né? De saber que, assim, não dá pra ganhar todas, né? Alguma vez vai dar ruim. Não, né? Tá tudo bem. A gente vai perder e tá tudo bem. Tá. Mano, eu acho que a gente tá caminhando pra reta final aqui. Beleza. Sabe? Eu tenho tentado manter uma horinha, mais ou menos. 50 minutos, né? Eu vi. Eu tenho uma parada que, quando eu gosto, por exemplo, podcast, eu ouço bastante. E aí, por exemplo, fui assistir o filme do Superman, aí eu ouço 2 horas e pouco de Nerdcast, aí depois eu vou pro Rapadura Cast. Pode crer. Mais 2 horas e pouco, aí MRG, aí eu fico só do mesmo filme, cara. Ainda tem essa... Então, se eu for ver depois, eu fico 8 horas ouvindo podcast sobre o mesmo filme. Eu prefiro ouvir depois, sabe? Mas eu acho que a galera não tá tão afim também de ficar muito tempo no conteúdo então, só. Né? Eu acho que... Eu até entendo, porque assim, depende muito do que você faz. Passa muito de 2 horas, você vai estar atrapalhando alguma coisa ainda ali. Totalmente, né? Não, cara. É um dos motivos de eu querer fazer só reels, cara, porque é vídeo curto, vídeo drops ali rápido, que dá pra falar bastante, que dá pra
contextualizar. E eu acho que o mais legal é jogar ideia, sabe? Dar um insight pra pessoa. Porque às vezes se você se aprofunda muito, a galera não vai assistir, meu. A galera hoje em dia não tá com essa pegada de ficar assistindo vídeos de 10 minutos, 15. A não ser que você já tenha uma base muito bem construída, já tem editor, já tem uma estrutura muito boa, aí eu acho que fica legal. É bem isso mesmo. Para esse nicho, né? Eu acho que é geral, não é só o seu, não. Eu acho que em matéria de conteúdo em geral, podcast, vídeo, Reels, YouTube, é aquilo que eu falei, eu percebo uma estrutura de aceleração, do tipo, cara, vídeo mais curto, vai mais rápido, assiste mais coisa. Você tem que ser o primeiro, tipo, lançou a nova temporada do Marvel, de meia-noite, a hora que os caras soltou, tá ligado? Pra ser o primeiro, pra você poder falar, então tem um... Não é? Tem um rolê de estar empurrando você pra ir mais rápido, sempre mais rápido, né? E eu acho que isso afeta todo mundo, no final. Aí você... Não, afeta geral e acho que em tudo, Ricardo. Essa questão de, tipo, quando você lida com rede social, tem que ter muito cuidado, né? Naquilo que você quer. Primeiro, se o seu propósito é ser um cara famoso, influencer e que vai ter muitos likes acima de tudo, você vai ter que pagar por esse preço, né? Ser uma pessoa que você também não é. E eu acho que ou você também às vezes vira escravo do próprio algoritmo, da própria realidade, que é isso, de você ficar tendo que ser rápido nos conteúdos para poder gerar engajamento e aproveitar o hype. Acaba virando um círculo vicioso, no final das contas, né? No final você é o produto, né, cara? Total. Você acaba sendo o produto. E aí é aquilo que você falou mesmo, tem que ter um amadurecimento para você entender o que você quer fazer nesse círculo aí, né? Você quer entrar na dança mesmo ou não? Porque, cara, eu acho que o tempo ele é muito o senhor de tudo, sabe? Então, às vezes, se você tá fazendo ali a paradinha que tá te fazendo bem, cara, eu acho que é o que importa, entendeu? No final das contas. E o tempo vai te mostrando, vai dando, às vezes acerta um vídeo ali, outro aqui. Eu tenho visto isso, cara. Tem vídeo que é muito ruim, tem vídeo que é bom pra caramba, a maioria é ruim, a maioria não dá tanto quanto é lealdade, engajamento, e tá tudo bem. O importante é que eu me diverti fazendo. É interessante você falar do que você quer mesmo e iniciar a discussão, como você falou, né? Porque todo esse lance de falar só do que é a moda, igual o normal seria... Se você tá procurando números, eu tenho que estar falando agora do quarteto, tenho que estar falando agora do Superman, né? Eu quero falar do que eu quero. Se rolar falar, né? Não, se rolar falar do quarteto, né? Beleza, mas... É lógico. Eu acho que a gente tem que tentar ser o mais inteligente possível nesse sentido, sem ser o produto mesmo, o escravo do algoritmo. Por exemplo, eu quis fazer o da Liga, também aproveitando o hype do Superman. Claro, tanto que eu até falei do Superman ali, aproveitar esses dias que o Superman aí ainda tá em hype e tudo mais. Então, tipo, nesse sentido, sabe? Mas não uma parada que Superman lançou, já tenho que lançar um vídeo de Superman, ou só falar disso e tal. Então, eu acho que a gente tem que saber as dosagens certas ali, né? Pra aproveitar e ser efetivo, né? Cara, eu tenho uma última pergunta, que é a pergunta que dá nome pra esse podcast. Mais difícil, no caso. Quero saber quem o Rafael Geek Severo pensa que ele é. Cara, eu acho que eu sou quem o Rafael Geek Severo pensa que ele é. Eu acho que eu sou um cara que tenta compreender o mundo que a gente vive de uma forma mais racional e menos emocional, mas entendendo que a emoção ela faz parte do ser humano e faz parte das conexões que a gente cria, daquilo que a gente vive, de tudo que a gente condiz, mas que, além disso, a gente tem que ter a maturidade necessária para saber o tempo certo, na hora certa, das nossas próprias escolhas, das nossas próprias entregas, dos nossos próprios caminhos. Eu acho que eu sou esse cara que enxerga a vida dessa forma. Sou um cara que gosto do que eu faço, sou um cara que gosta de ter meu momento, gosto de me isolar no meu momento, no momento certo, gosto de estar com a minha esposa. Eu acho que eu sou esse cara. Mais um paulista aí,
no mundo Tá tradicional. certo, da hora essa resposta aí, mano. Cara, eu curti demais essa conversa e eu acho que isso é um problema do meu podcast que eu não consigo resolver, que é a ideia de que quando chega no final sempre tem um monte de coisa que a gente ainda poderia estar falando, tá ligado? Eu acho que a gente... Uhum. Mas é normal. Eu, por exemplo, lembrei agora aqui, eu entendi tudo do Ghibli muito depois, tá ligado? Porque esse lance da percepção da vida e do tempo mesmo, sabe? Do cotidiano. Conceito né? má, Sabe? né? Tem muita coisa que é, apesar de ser fantasia, tá cravada no cotidiano, né? Passar ali a pessoa cortando salada, fazendo um ovo frito e tal, né, mano? Eu acho isso maravilhoso. O cara tá animando um corte Então. de salada, cara. Um ovo frito, um macarrão sendo feito. Então, eu É acho. muito incrível. E eu aprendi muito depois, sabe? Depois de ter passado por um monte de coisa e depois de começar a entender esses que são mais cabeça, ter que voltar no Ghibli agora pra entender. Igual você falou de voltar mais maduro, mas tem assunto que dava pra gerar 3 horas de conversa. Por isso, eu já deixo um convite pra você voltar, cara. Não, com certeza. Com certeza. Vamos sim, eu gosto bastante de conversar, cara, sobre isso, refletir. Vamos embora, com certeza. A gente marca um próximo momento. É isso, pessoal. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa. O tanto que eu gostei, curti demais. Como eu disse, eu já quero parte 2. Vambora. Por hoje é isso, um abraço e tchauzinho. Valeu.